Romanos, o livro de Romanos. Há um tempo atrás eu expliquei um pouquinho sobre o livro de Romanos, no qual Paulo queria trazer a identidade do Evangelho, explicar o Evangelho aos romanos. Havia muita dissolução do Evangelho em Roma. E Paulo então escreve do capítulo 1 até o capítulo 12 qual o propósito de Deus, qual o propósito do Evangelho, a forma da justificação e como agora nós somos resgatados por Jesus Cristo mediante a fé nele. E a partir do capítulo 12, então, a gente vai ver algumas recomendações de Paulo para os cristãos após a conversão, após uma vida nova com Cristo, né? Então, eu quero ler com os irmãos o primeiro versículo, capítulo 12. Eu vou ler na versão NTLH. Eu fui pesquisar em outras versões e essa versão me chamou a atenção em algumas palavras. E eu quero ler com os irmãos nessa versão. Aqueles que não tiverem a Bíblia em NTLH, quiser prestar mais atenção no que eu vou ler, ele diz o seguinte: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, e isto é aquilo... Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, e isto que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém. Então, está bem explicadinho o que Paulo quis dizer aqui, né? Mas eu quero ressaltar algumas coisas aqui. O que nós devemos entregar ao Senhor após a nossa conversão, né? E Paulo deixa muito claro que é o nosso corpo que ele quer agora de sacrifício, né? Antigamente nós sacrificávamos animais como propiciação ao nosso pecado, né? Agora o que Deus espera de nós é que nós entregamos o nosso corpo, o nosso tempo, a nossa vida a Ele, completamente, como diz Paulo, né? E por que entregar a nossa vida para Ele, né? E é isso que eu achei muito interessante essa versão, porque Paulo ele começa dizendo, portanto, e portanto tem um significado de alguma coisa anterior, né? Ou seja, ele diz, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina. Ou seja, o que Deus fez por nós, o sacrifício dele na cruz, perdoando os nossos pecados, se derramando, oferecendo o corpo dele, nos resgatando da condenação que nós tínhamos anteriormente, agora nós somos limpos. Então Paulo vai dizer, portanto, ofereçam-se completamente a Deus. Esse é o propósito, o motivo de que nós agora, nessa nova vida, nós devemos ter. Uma vida de entrega ao Senhor, uma vida completa. E qual o significado disso? Para que a gente possa experimentar a vontade de Deus, para que nós possamos conhecer a vontade de Deus sobre as nossas vidas, entender o que é bom, o que é perfeito e agradável a Ele. É interessante que um tempo atrás aqui, eu pregando, eu chamei a atenção de alguns irmãos, né? Disse que é necessário que cada um de nós servimos uns aos outros, né? Esse é um propósito de Deus, a edificação do corpo. Quando nós nos oferecemos, nós nos colocamos à disposição a Deus, Deus agora se revela a nós e nos mostra a sua vontade, nos mostra qual é o seu propósito sobre as nossas vidas. Deus nos mostra os nossos dons, os dons que cada um de nós temos. Por isso que é importante, amados, cada um de nós servirmos nas pequenas coisas. Começamos aqui na igreja, na comunidade, e assim começamos a exercer os nossos dons fora da comunidade também, na rua, com os nossos amigos de trabalho, com os nossos amigos de escola, com todos eles, com os nossos clientes, né? Então, a gente acaba exercendo nossos dons. E Paulo, então, ele vai continuar falando sobre um pouquinho mais dos dons nos próximos versículos. No versículo 3, ele diz o seguinte: Porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. O
que Paulo está querendo dizer aqui, que nós não sejamos orgulhosos, que nós não pensamos além do que nós somos, que nós não façamos coisas além do que nós não podemos, de forma física ou de forma a nos orgulhar daquilo que nós vamos fazer, né? Paulo está falando isso. Mas aqui é interessante que Paulo também, ele está dizendo o seguinte, que nós também não devemos ter uma falsa humildade. O que eu quero dizer com isso? Muitos irmãos, muitas vezes, pode chegar um serviço, um trabalho para ser feito. Eu não tenho capacidade, eu não sou capaz de fazer isso, ou eu não tenho habilidade para isso, né? Mas Paulo está dizendo que não. Se nós temos agora fé em Deus, Deus nos capacita para toda boa obra. Deus nos dá a capacidade de fazer qualquer obra que o Senhor coloca à nossa disposição. Quando nós estamos dispostos a servir ao Senhor, o Senhor nos capacita para qualquer coisa. Amém? E aqui Paulo vai continuar então dizendo: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. É interessante que Paulo ele traz um paradigma do corpo humano aqui. Paulo está dizendo, o coração tem a sua função, o pulmão tem uma função diferente, né? E Paulo ele vai continuar, tendo porém diferentes dons, voltando um pouquinho no 5. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Então Paulo aqui faz uma analogia entre o nosso corpo e o corpo de Cristo. Ou seja, assim como Paulo se referiu, nós temos coração que tem uma função, pulmão que tem uma função, assim nós agora que somos membros de Cristo Jesus, cada um de nós agora temos uma função nesse corpo. Cada um de nós agora temos um serviço a ser prestado uns para os outros. E Paulo vai continuar aqui. Para que é esse serviço, ou para que é esses órgãos, né? É interessante a gente ver que o nosso corpo, ele funciona de uma forma perfeita. Deus criou o nosso corpo de uma forma perfeita, para que tudo funcionasse em harmonia. O nosso coração funciona para o pulmão, e o pulmão funciona para o coração, e vice-versa funciona para o estômago. Se uma das coisas param, todo o corpo para. Nós morremos. Se nós não temos estômagos, não adianta nada ter o coração. Se nós não temos coração, não adianta nada ter o pulmão. É isso que Paulo está querendo dizer. Continuando no versículo 6, ele vai se referir agora aos dons. E é muito interessante isso aqui. No versículo 6 ele vai dizer: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, cada um de nós aqui temos dons. Cada um de nós que somos convertidos, que acabamos de se converter, aqueles que têm mais tempo de conversão. Se você hoje pensa, poxa, eu não tenho nenhum dom, pode ter certeza que você tem. E aleluia, porque você tem o Espírito Santo. Amém? E o que eu quero dizer com isso? Se você hoje não sabe qual é o seu dom, começa a servir ao Senhor. Como eu disse no começo, no versículo 1 e 2, sirva ao Senhor completamente. Doa-se a Ele. Doa o seu corpo, doa o seu tempo, e Deus vai mostrar a vontade dEle para a sua vida. Deus vai mostrar os seus dons que o Espírito Santo te deu. Deus vai mostrar para o que você precisa utilizar os seus dons, tanto na igreja quanto fora da igreja. Existem dons que vão ser manifestados aqui na igreja, mas tem dons que não vão ser manifestados para os irmãos. Vai ter dons que vai ser manifestado para o mundo, para pessoas se converterem, e assim por diante. Mas é necessário que cada um de nós tenhamos conhecimento de cada dom que nós temos. Então, se hoje você não tem conhecimento dos dons que o Espírito Santo te deu, começa a buscar ao Senhor. Começa a se entregar completamente a Ele. Busca o Agenor, busca a mim, busca o meu pai. A gente tem alegria de poder ensinar a palavra de Deus, poder ensinar as coisas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que assim a gente possa servir os irmãos mutuamente. E esse é o propósito de Deus para conosco, para que um possa servir o outro. Assim como um órgão serve o outro órgão, nós, irmãos, agora servimos uns aos outros. Para quê?
Primeiro, para cultuar ao Deus. Aleluia. Segundo, edificação do corpo. Cada um de nós se edificamos. Eu me edifico com meu irmão edifica a mim. E terceiro, proclamar salvação a toda a humanidade. Mostrar ao mundo qual é o verdadeiro Deus, através da nossa atitude, através do nosso amor, através do nosso viver. Amém? Então, aqui no versículo do 1 ao 8, Paulo vai estar mostrando a função de cada membro, a função de cada pessoa para Deus, ou seja, uma vida cristã nova com Deus. Então a gente falou um pouquinho sobre a entrega, a gente falou um pouquinho das funções que a gente tem, cada um na sua função como dom espiritual, o nosso relacionamento com Deus, o nosso pensamento em nós mesmos. E agora Paulo vai mostrar no versículo 9 até o versículo 16, como nós devemos nos comportar agora em relação irmão com irmão. Como nós devemos agora amar um irmão com outro irmão. Como o nosso relacionamento deve ser mútuo. Então Paulo vai começar dizendo o seguinte: o amor seja sem hipocrisia. Aqui eu quero fazer um comentário muito triste até. Quando eu estava estudando um pouquinho a palavra, eu li isso aqui e fiquei triste, porque uma vez um irmão me disse assim, ele chegou para mim, ele tinha se desligado de uma comunidade, né, e ido para outra comunidade, e ele disse para mim, cara, tinha uma pessoa lá que estava orando pela minha irmã, e quando eu saí da comunidade, ele disse, cara, eu não oro mais pela tua irmã, tu não faz mais parte da minha comunidade, eu não oro mais pela tua irmã. Eu fiquei extremamente triste com aquilo, porque é um amor falso, é um amor de hipocrisia entre os irmãos. Isso aqui não pode haver. Se nós dissemos hoje que nós somos cristãos, o nosso amor tem que ser um amor verdadeiro, um amor contínuo entre os irmãos. Não importa a nossa placa, não importa se a gente faz parte, somos um. Nós somos Cristo, nós pertencemos a Cristo e a Ele nós fazemos parte do corpo. Não importa a nossa placa, eu posso congregar hoje na Assembleia, mas fazemos parte do mesmo corpo, que é Cristo. Então, uma confusão que o povo tem, o povo cristão, é que o corpo de Cristo é só nessa sala. Não, o corpo de Cristo faz parte no mundo inteiro. Lá no Japão, se uma comunidade é cristã, segue os mesmos princípios do Evangelho que nós, eles fazem parte do corpo de Cristo. Nós devemos ter esse amor entre os irmãos, um amor sem hipocrisia, um amor verdadeiro. Amém? Paulo ele vai continuar dizendo, detestai o mal apegando-vos ao bem. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. O que a gente fez hoje aqui foi um tempo de oração, um tempo de paciente na tribulação. Muitas famílias hoje estão passando tribulação por causa do coronavírus. Precisamos ser pacientes, amados. Precisamos ter... não podemos ficar desesperados. Precisamos ser pacientes. Deus, se nós temos fé em Deus, Deus proverá todas as coisas. Eu vejo a Graça, às vezes eu até me espanto, né? Porque é interessante. Lá em casa a gente é um pouco desesperado, assim, vamos colocar, né? Mas às vezes eu olho para a Graça e vejo quão paciente essa mulher é, né? Eu vejo assim, algumas situações que acontecem, né? Foi até interessante uma vez, bom, deixa pra lá. Mas é interessante ver a paciência dessa mulher. E é um exemplo, né, para nós. Nós precisamos nos espelhar nos exemplos também, né? Ou seja, a paciência também é uma virtude de um cristão, né? A oração na perseverança, né? A gente ora na perseverança de que as coisas vão melhorar. A gente tem fé em Deus, né? Então,
cristão precisa ter esse amor uns com os outros, né? Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Então, como a gente fez aqui cedo, compartilhamos as necessidades de algumas pessoas. Em oração, oramos. Praticar a hospitalidade, isso aqui eu acho que é uma dádiva, eu acho que da nossa congregação, acho que todos aqui são hospitaleiros. Eu fico, às vezes, de boca aberta, assim, de quanto com hospitaleiro as pessoas são conosco. Muitas vezes a gente vai na casa de alguns irmãos e a gente vê o cuidado de cada irmão tem de nos receber, de cuidar da nossa comida, de fazer o preparo da nossa comida, né? É interessante ver como os irmãos têm essa dádiva da hospitalidade. Aleluia. E depois aqui no versículo 14, eu vou pular para o 15, porque depois eu vou voltar nesse versículo 14. No 15 ele diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios com os vossos próprios olhos. Então aqui Paulo está dizendo, se o teu irmão hoje está triste, chore com ele. Se o teu irmão está alegre, se alegre com ele. Tenha os mesmos sentimentos que ele. Tenha o mesmo amor que esse irmão está tendo. Tome-se o lugar desse irmão. Se importe com esse irmão. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tenha cuidado uns com os outros. Esse é o amor verdadeiro. E esse é o amor hipócrita, que também se refere nos versículos, no comecinho dos versículos. Quando nós temos esse amor de se importar um com os outros, pode ter certeza que o nosso amor não é hipócrita. É um amor verdadeiro entre os irmãos. E é o que Cristo espera de nós, uns com os outros. Então, se muitas vezes nós não conseguimos estar com os irmãos para apoiá-los, que nós possamos orar uns pelos outros, que nós possamos cuidar em oração uns com os outros. Amém? Agora, no versículo 17, então, do versículo 9 ao versículo 16, é interessante a gente ver que Paulo, ele traz recomendações de como nós devemos nos relacionar entre irmãos e irmãos. Como nós devemos amar um irmão, como nós devemos cuidar da nossa comunidade, como nós devemos cuidar da nossa igreja. E agora no versículo 17, é muito legal isso, porque Paulo vai nos ensinar, vai nos orientar, como nós agora devemos amar as pessoas do mundo, como nós devemos nos comportar no mundo, com as pessoas que nos fazem mal, com as pessoas muitas vezes que nos xingam, ou pessoas que maldizem o nosso ser. Então Paulo ele vai dizer o seguinte: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então aqui Paulo está dizendo, se alguém te fez mal, não retribua com mal, retribua com bem. Se por acaso houve intriga entre ti, eu não vou nem citar intriga entre irmãos, porque isso até é uma ofensa para o Senhor. Brigas entre irmãos, eu já vi isso muito em igreja. Brigas entre irmãos não se falam um com o outro. Cara, isso é uma vergonha para o reino de Deus. Isso não deveria acontecer nunca. Mas muitas vezes acontece. Temos que tomar cuidado. Mas aqui o que Paulo está dizendo é entre as pessoas do mundo. Se tu tem algo contra uma pessoa do mundo, se depender de ti, aqui fala o versículo, tenha paz com essa pessoa. Se reconcilie. Se essa pessoa te fez algo, peça perdão, se reconcilie com ela. Se depender de ti, se reconcilie. Porque ele vai continuar no versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Esse dai lugar à ira é a ira de Deus. Porque está escrito, a mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Essa passagem, ela está em Êxodos e Provérbios, se não me engano. É uma passagem do Antigo Testamento.
Então aqui Paulo está dizendo o seguinte: não nos vingueis uns vós mesmos, deixai que a vingança venha do Senhor. Se há algo que uma pessoa fez a ti, deixa que o Senhor vai se vingar. Deixa que a ira do Senhor caia sobre essa pessoa. Como eu disse nos primeiros versículos, se alguém te fez mal, faça o bem com essa pessoa. No versículo 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer. Se tiver sede, dar-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. Aqui é interessante que já aconteceu isso aqui uma vez comigo, de uma pessoa me fazer mal, né? Eu não lembro bem a situação, e eu retribuí o bem com essa pessoa, né? E é interessante ver como essa pessoa ficou extremamente envergonhada comigo, porque ela fez uma coisa má comigo e eu retribuí o bem com ela, né? E as pessoas não sabiam o que falar, não sabia nem o que fazer, assim, né? E isso, amados, é a demonstração do amor do Senhor. Quando nós fizemos isso com as pessoas sentem profundamente a vergonha nelas, sentem profundamente o amor do Senhor sobre elas. Elas entendem que nós somos diferentes do mundo. Porque se fosse uma pessoa do mundo é muito fácil, né? Muitas vezes a gente recebe alguma coisa, a gente já pensa mal daquela pessoa, né? Mas quando nós pensamos o bem daquela pessoa, é um pensamento totalmente diferente. E é o que Paulo fala no comecinho do versículo 12. Nós precisamos renovar a nossa mente. Se antes nós pensávamos em fazer o mal, agora nós temos que pensar em fazer o bem. Mesmo que nós tenhamos passado por dificuldades, que nós temos passado por humilhação, que nós podemos retribuir o bem, podemos trazer o amor a essas pessoas. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ele termina. Aleluia! Então, aqui Paulo, ele mostra como nós devemos nos relacionar agora com as pessoas fora da igreja, fora entre cristão e pessoas do mundo, retribuindo o mal com o bem. Amém? Que nós possamos fazer isso que Paulo nos orienta. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 13. E esse capítulo 13, o comecinho, muitos cristãos, eu devo confessar que tem muita dificuldade de compreender isso. Paulo, ele começa dizendo: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Autoridades na Bíblia tem 3 sentidos. A primeira autoridade é a autoridade dos principados e potestades, que seriam os demônios e o próprio Satanás. A segunda autoridade é Jesus e Deus, como a autoridade suprema, e a autoridade governamentais, ou seja, as autoridades do Estado, as leis e por aí vai. Então, o que Paulo está dizendo aqui, segundo a hermenêutica do texto, é as autoridades do Estado, as leis que o Estado nos coloca. Porque nós precisamos entender que mesmo que nós pertencemos a Deus, a Cristo, nós ainda vivemos nesse mundo, nós ainda vivemos no regime de um governo. Nós vivemos nessa terra, no Brasil, no regime do Brasil, nas leis do Brasil. Nós precisamos entender isso. E eu vou explicar um pouquinho mais para frente o porquê nós precisamos nos sujeitar a isso. Primeiro, Paulo nos mostra, segundo ao Espírito, Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, conseguimos entender que essa escritura foi escrita pelo próprio Deus, correto? Então, isso aqui é um mandamento, veja, primeiro versículo: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Então, Paulo coloca o seguinte: todos nós devemos ser submissos às leis que o governo coloca sobre nós, certo? Segundo, continuando, ele vai dizer o porquê, ó.
Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ou seja, Deus constituiu todas as autoridades, desde policiais, desde federais, estaduais, municipais. Deus constituiu tudo. Foi Deus quem colocou Bolsonaro como presidente? Claro que não, fomos nós. Mas Deus constituiu a autoridade de presidente, Deus constituiu a autoridade de governador, Deus constituiu a autoridade de prefeito, e nós precisamos estar sujeitos. Paulo escreveu que nós todos precisamos estar sujeitos. E no versículo 12, ele continua: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus. Ou seja, aquele que resiste às leis está pecando contra Deus. E os que resistem trarão sobre a si mesmo condenação. Ou seja, automaticamente, se nós infringimos a lei, nós estamos pecando contra Deus e nós estamos trazendo condenação sobre nós mesmos. Isso que muitos cristãos não conseguem entender. Muitas coisas não estão escritas na lei de Moisés ou no Novo Testamento, referente às leis governamentais ou às leis do Estado que nós precisamos obedecer. Mas aqui Paulo está nos mostrando que precisamos estar sujeitos a todo tipo de autoridade, desde policiais, desde guarda de trânsito ou desde presidente, todos os tipos de autoridade. E aqui é interessante no versículo 3 que ele vai dizer o seguinte: porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Terás louvor dela. Isso aqui eu fiquei pensando um pouquinho. Faze o bem e terás louvor dela. Como que a autoridade pode nos dar louvor? Eu fiquei pensando, né? Só por a gente fazer o bem, né? E eu comecei a refletir um pouquinho e Deus me revelou que existem casos no Antigo Testamento que foram louvadas pelas pessoas que honraram as autoridades. Vocês querem ver uns exemplos? José foi um exemplo de obediência não só a Deus, mas uma obediência à autoridade também, que foi o faraó. E ele foi tão honrado, José, que ele foi posto no cargo mais alto do Egito. Vocês imaginam isso? José foi posto no cargo mais alto do Egito. O único acima de José era o próprio faraó. José tinha o poder de praticamente tudo no Egito. Depois a gente vai ver Neemias. Neemias era copeiro do rei da Pérsia. E copeiro, quando a gente pensa em copeiro nos dias de hoje, a gente pensa o cara que cuidava da cozinha, o cara que cuidava... Não, o copeiro, naquela época, cuidava de todas as coisas do rei. Desde da arrumação da cama, as agendas do rei, tanto o preparo da comida, de todas as coisas, as suas viagens. O copeiro cuidava de tudo, ou seja, ele era a mão direita do rei, Neemias. E Neemias foi tão honrado pelo rei da Pérsia, por temer a autoridade da Pérsia, que até o próprio rei da Pérsia ajudou a Neemias a poder ir para Israel, poder restituir o povo, com fundos e tudo mais. E depois nós vamos ver Daniel também. Daniel se torna um dos maiores governadores da Babilônia, e então a gente vê, amados, que quando nós resolvemos fazer o bem, não só a Deus, mas como cidadãos agora, brasileiros, como cidadãos blumenauenses, de forma correta, o Senhor nos louva, o Senhor nos traz honra sobre as nossas decisões. E Paulo vai continuar no versículo 14. Visto que as autoridades é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Ou seja, se nós fizemos o mal, é lógico que precisamos temer, porque estamos fazendo mal, e é necessário que venha o castigo. Agora, se nós fizemos o bem, amados, não há necessidade, né? Aqueles que vivem corretamente sobre as leis governamentais, não há necessidade de temer, não há necessidade de
temer para ser preso, ou necessidade de temer para ser castigado, porque nós estamos fazendo o bem. E agora, se nós fizemos o mal, aí sim, nós precisamos temer. E é interessante que a nossa consciência já nos culpa quando nós fizemos alguma coisa de errado. Às vezes, quando nós infringimos alguma lei. E é interessante ver que muitos cristãos têm dificuldade em perceber algumas atitudes nas suas vidas que estão erradas perante ao governo. Uma delas, muito simples, quer ver uma coisa? Velocidade de trânsito. Isso aqui é uma dificuldade para muitos cristãos. Existe uma pessoa encarregada para definir uma velocidade naquela pista. E aquela pista é X. Mas é interessante ver que muitos cristãos não obedecem isso. Mas é uma lei, tá vendo? Se nós queremos ser cidadãos corretos, cidadãos de exemplo, precisamos começar a obedecer às leis. Outra situação, pirataria. Como eu vejo isso no mundo cristão? Muita pirataria. Tanto em músicas, quanto em... Muitas vezes, cristãos fazem pirataria de músicas cristãs até. E acha que está tudo ok, mas não, claro que não. Pirataria é contra as leis. Pirataria não é correto. Ué, não é porque tu está baixando música cristã que é correto perante a Deus. Não, Deus não se agrada disso. Pirataria de filmes e entre outros tipos de pirataria. Imposto de renda, depois Paulo vai comentar também. Nota fiscal. Eu aqui quero confessar uma coisa para os irmãos. Eu muitas vezes deixo de comprar em alguns estabelecimentos produtos que não vendem com nota fiscal. Eu já deixei de comprar em lojas que não vendem com nota fiscal. Eu já cheguei até a... É lógico que por insistência, né? Eu fui na loja, a pessoa não tinha nota fiscal. Eu falei, não, beleza. Estamos arrumando e tal. No outro dia, fui lá na loja. Não, a impressora falhou. Aí todo dia o cara dava uma desculpa pra mim. Eu falei, cara, eu vou te denunciar, porque não tem como. Todo dia tu me dá uma desculpa que não está funcionando a nota fiscal. Aí eu falei pra ele, eu vou te denunciar. Aí fui embora, não comprei mais lá. Denunciei ele lá na Receita Federal, né? Porque isso, na verdade, é uma infração. É uma infração. Muitas vezes a gente não entende isso. E Paulo, ele vai mostrar o porquê do imposto de renda. Ele vai mostrar no versículo, quer ver? O versículo 5. Ele vai começar. É necessário que estejais sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Ou seja, nós como cristãos, não é porque nós somente devemos temer por causa da punição, que como a gente leu um pouquinho antes, mas sim por causa da nossa consciência. Quando nós estamos com a consciência limpa, já ouviram esse ditado? Consciência limpa dorme bem, né? Ou descansa bem, né? Quando nós estamos com a consciência limpa, amados, pode ter certeza que nós estamos também com a consciência limpa perante ao Senhor, porque o Senhor se agrada disso. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Ou seja, é aqui que o pessoal não entende muito a ideia do imposto. Quem aqui não consegue entender a ideia da oferta para Deus? Não tem problema não levantar a mão, não tem problema, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você hoje tem dificuldade de entender a oferta que nós ofertamos aqui na caixinha, por favor, venha conversar comigo, conversar com meu pai. É necessário que todo cristão entenda o sentido da oferta, para onde ela vai, para qual objetivo e tudo mais. Assim, a gente pode entender um pouquinho também qual é a ideia do imposto de renda, para que ele serve, para qual é o objetivo. Ah, Júnior, mas o imposto no Brasil é uma vergonha. Não importa. Nós precisamos estar sujeitos às autoridades, diz o primeiro versículo. Né? Quando nós entendemos, então, os sentidos
da oferta para Deus, nós começamos também a entender o sentido do imposto de renda. Nós conseguimos entender um pouquinho sobre os tributos que caem sobre nós, né? Continuando o versículo, então, ele vai dizer: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, Paulo aqui nos mostra como devemos nos comportar como cristão perante a sociedade. Então, no capítulo 13 até esse versículo 7, Paulo nos mostra como devemos ser cidadãos agora com uma consciência limpa perante ao governo. Se nós temos uma consciência limpa, como eu já disse, nós também estamos com uma consciência limpa perante a Deus. É interessante porque quando muitas vezes eu erro, eu não vou dizer que eu nunca errei numa infração de trânsito, por exemplo, eu muitas vezes peço perdão para o Senhor. Senhor, me perdoa porque eu infringi a lei de trânsito. O Senhor me perdoa porque eu fiz isso de errado. Senhor, me perdoa. Mas é interessante nós sempre nos arrependermos do que a gente tem feito de errado. Sempre buscar corrigir o que a gente tem feito de errado. Então, o que eu quero trazer aqui para os irmãos é como devemos agora nos comportar na nossa vida. Então, a gente começou sobre como nós devemos agradar ao Senhor, assim entregar ao Senhor completamente, no capítulo 12. Depois, como nós devemos nos comportar referente aos nossos irmãos, à nossa comunidade. E por último, como nós devemos nos comportar entre os não cristãos, entre as pessoas do mundo. E depois, como nós devemos nos comportar perante a sociedade, perante as autoridades que regimem esse país. Então, que cada um de nós possa refletir sobre a sua vida, que cada um de nós possa entender o propósito de Deus, que cada um de nós aqui possa estar meditando sobre essas palavras, se arrependemos, se nós temos feito coisa errada perante a homens, perante a Deus, perante as autoridades, que nós possamos entender e corrigir. Aleluia? A palavra que eu queria trazer para os irmãos era essa, uma palavra um pouquinho mais curta, mas eu acho que muita coisa do que eu falei é essencial para uma vida cristã, essencial para uma santidade, para buscar uma perfeição, na qual Cristo era a perfeição. Nós devemos ser perfeitos como Cristo é. É lógico que sem o Espírito Santo nós não conseguimos. Mas eu quero dizer para vocês, com o Espírito Santo e a nossa decisão de mudar as nossas vidas, nós podemos qualquer coisa. Aleluia? Bastamos ter fé em Deus e Deus vai nos capacitar. Aleluia? Amém. Quero orar com os irmãos então e encerrar o culto. Senhor Deus, quero agradecê-lo, Senhor, por esta noite, Pai, por esse culto. Que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, de cada um, Senhor. Que o Senhor possa estar tocando, Senhor, no coração de cada um, Senhor, inclusive no meu, Pai. Se há algo, Senhor, de errado sobre a minha vida, Senhor, que eu possa estar, Senhor, me arrependendo, Senhor, e voltando, Senhor, a praticar o que é correto, Pai. Renova, Senhor, a minha mente, Pai. Renova a mente, Senhor, de cada um aqui, para que possa, Senhor, estar fazendo a Tua vontade, Senhor, conhecendo o Teu propósito, Senhor. Senhor, sentindo, Senhor, o Teu cuidado sobre as nossas vidas, Pai. Queremos fazer o que é bem e o que é correto, Senhor, perante Ti, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um aqui, Pai. Que cada um possa estar refletindo, Senhor, que cada um possa estar Te buscando cada vez mais, Pai. Anima, Senhor, a fé de cada um aqui, Pai. Que cada um aqui, Senhor, possa ser irmãos valiosos, Senhor, no Teu reino, Pai. Que cada um aqui, Senhor, possa estar exercendo, Senhor, o dom, Senhor, de cada um, Pai. Senhor, que nós não viemos, Senhor, a estar enterrando, Senhor, os Teus talentos, Pai. Mas que nós podemos, Senhor, estar utilizando, Senhor, para edificação, não só do corpo, Senhor, mas para Te glorificar, Senhor, e Te adorar, Pai. Colocamos cada irmão aqui em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém.
Claro? O Agenor mandou um abraço para vocês, né? E está agradecendo as orações. E hoje eu falei com ele, né? A gente falou de tarde, a médica me ligou, já deixei um áudio lá, acho que todos ouviram, né? E peço assim que vocês estejam orando para que a oxigenação do sangue dele normalize, porque assim que normalizar e ele conseguir ficar um tempo sem o oxigênio, ele já vai ter alta. Porque ela disse que os exames dele, a cada dia tem uma melhora. Apesar que ele sente muito cansaço, ele disse que é cansativo até para ir no banheiro, tomar banho. Então ele tem muito cansaço. E assim, quando o Júnior falou ali de ser paciente, eu sei assim que eu sou uma pessoa paciente, as pessoas falam, né? E eu creio que vem do Senhor, mas eu confesso que essa semana, o paciente na tribulação, eu tive que exercer, né? Porque a gente é paciente em muitas coisas, mas tem coisas que a gente não é. E na tribulação, para mim, foi muito difícil. Quando, assim, o Agenor começou, né? Deu positivo Covid, eu imaginava que ele ia passar igual todo mundo que eu conhecia, assim, pessoalmente, né? Sei que teve pessoas que foram para a UTI, sei que a gente orou com muitas pessoas, mas eu achava, assim, que ele ia passar aqueles 5 dias e ia melhorar. E deu 5 dias, e deu 6 dias, e ele não melhorava, ele piorava, né? E começou a piorar muito. E parece que eu fui perdendo a paciência com isso, sabe? Assim, fui ficando nervosa, não sabia o que fazer. Achava, né, porque todo mundo dizia, não, mas isso é normal, isso é do Covid, né? Cansaço do Covid, isso ali é normal, aquela pessoa teve isso, aquela pessoa teve aquilo, e eu fui acreditando naquilo ali, né? Mas, assim, quando chegou lá nos 6º, 7º dias, que o meu marido não conseguia levantar da cama. Aí a gente levou ele no médico, e o médico que atendeu ele lá na Interbuclínicas levou 5 minutos para atender o Agenor e disse que o pulmão dele estava bom e mandou a gente para casa, disse que era tudo normal e inclusive queria tirar até o antibiótico que ele estava tomando. Mas daí a gente foi para casa e eu vi que não foi melhorando, né? E depois de 2 dias daí eu falei para ele assim que ele era um pouco temoso também para ir no hospital, até porque achava que ia chegar lá e ia voltar para casa, porque era normal, né? Aí quando o Sérgio foi levar ele falou que ele queria, porque ele já não estava mais aguentando, né? E eu creio que se ele ficasse mais alguns dias em casa, ele ia morrer, né? Porque a gente não sabia que não era oxigenação, a gente achava que era cansaço porque ele não estava comendo. Mas, na verdade, não tinha o oxigênio, né, para o cérebro, imagina. Mas, graças a Deus, assim, né, no dia, eu até ia levar ele de volta lá na Interblu, mas o Sérgio falou, não sinto paz levar ele lá. Vamos levar ele em outro lugar, lá eu não sinto paz. Daí, ligamos para a Kátia falou, leva no Santa Isabel, né. Aí a gente chegou lá, 3 minutos ele passou na triagem, e depois que ele passou na triagem, eu não vi mais ele, porque ele já foi levado direto para ser atendido, porque ele estava muito mal, né? E eu confesso que eu fiquei com muito medo. E assim, as últimas semanas, quem participa da reunião das mulheres online, eu falei muito sobre isso, né, viu, Kátia? Falei sobre receber notícias, que tem um salmo que fala, né? Que aquele que teme ao Senhor, confia no Senhor. Quando vem a má notícia, né, ele não se abala. E eu preguei muito sobre isso, né, com as irmãs. E eu estava passando naquele momento ali por isso, né. E eu fiquei com muito medo do meu marido ficar internado. Fiquei com muito medo dessa doença que é desconhecida. Acho que é isso que dá o maior medo na gente, que a gente não conhece o que pode acontecer, né. E ali, depois que eles falaram que ele ia fazer 19 exames, eu fiquei bem apavorada, tomografia do tórax,
Aí o Sérgio daí foi para casa, porque a Gabi foi ficar lá comigo. Mas até a Gabi chegar, eu saí e chorei muito, assim, porque eu fiquei com muito medo do que ia acontecer. E depois, lá pelo umas 6:30 da noite, já às 7 horas, eles falaram, o médico veio, ainda bem que a Gabi estava lá, porque confesso que o que o médico falou, eu não entendi nada de tão nervosa que eu estava. E tive que sair de lá e deixar ele lá, né? Então, assim, eu tive 2 dias de muita angústia, sabe? Quando a palavra fala assim, quando a gente passa no vale da sombra da morte, né? Foi 2 dias assim que eu senti. Mas eu senti porque eu tirei a minha mente do Senhor, né? Eu comecei a me preocupar com as dificuldades e com o que eu podia receber de notícia. Eu tive muito medo de perder meu marido, né? E daí o Senhor foi tão bom assim, eu orei o tempo todo e repreendi esse sentimento, essa angústia, esse medo. E o Senhor me deu filhos corajosos. Meus filhos foram muito corajosos, me ajudaram em casa. E a gente cantava, e a gente orava, e eu orava para o Senhor, dizia, Senhor, tira isso de mim, porque eu sei que isso vem do inimigo, porque o Senhor tem um propósito na vida do Agenor. E o Senhor levantou um povo para orar por ele. Gente, é muita gente orando. Cidades tem orando. E dia 25 foi sexta, né? Sábado de manhã, a minha irmã, ela mora em Pissarras, e lá eles estão orando pelo Agenor. Uma irmã da oração lá me mandou um áudio. E ela disse para mim, seja paciente. Eu não estava sendo paciente. Ela falou, ela não me conhece, mas ela falou, eu senti no meu coração de te falar, seja paciente, confia somente no Senhor. Ela disse, o teu marido está vivo. Então, assim, Deus me respondeu, né? Todas as minhas perguntas que eu fazia para Deus, porque eu pensava, Deus, por que ele está lá? Ele não tem comorbidades, né? Por que ele está lá? O que tu quer ensinar com a gente? O que tu quer me ensinar? E o Senhor falou para mim que os filhos são disciplinados. A Bíblia fala que aquele que não é disciplinado não é filho, é bastardo. E que a gente tem que aceitar a disciplina do Senhor. Só que ela é dolorida. Né? Deus fala que o pai, ele disciplina um filho, né? Porque ele ama, e o Senhor disciplina os seus filhos porque ama. Então, assim, eu senti que era uma disciplina do Senhor. Que o Senhor quer nos ensinar, não, a mim principalmente, a mim. E eu falei, Senhor, eu não quero passar por isso sem aprender o que tu quer me ensinar. Eu não vou passar por isso sem aprender. E eu creio que o Senhor quer falar conosco como igreja também. Né? Porque não faria sentido o Senhor levar o Agenor, né? O ministério que começou há pouco tempo. Né? Então o Senhor quer ensinar todos nós, quer ensinar cada um. Como o Júnior falou, todos nós temos dons para servir, o Senhor quer usar as nossas vidas. Mas fiquem atentos à voz do Espírito Santo. Deus quer uma igreja fervorosa. Às vezes, eu me sinto morna, sabe? Me sinto, muitas vezes, muito acomodada, sabe? E fazendo pouco para a obra do Senhor. Então, que a gente possa refletir o que o Senhor quer falar conosco. Né? Porque Deus, eu senti assim, não é só, eu, acho que eu sou a primeira, e o meu marido também, e os meus filhos, mas eu creio que é para todos nós, e cada um possa assim meditar, Senhor, o que tu quer ensinar nós com isso, né? Porque eu creio que o Senhor quer usar esse ministério. Nós temos pessoas para alcançar para Jesus, né? Falar do reino, pregar a verdade. Então, assim, que vocês possam continuar orando. Eu louvo a Deus pela vida da igreja, eu louvo a Deus por cada mensagem que eu recebi, que me deu conforto, consolo. O Senhor falou muito comigo. Falou com os meus filhos e tem falado com a Agenor, e nós vamos nos alegrar quando ele voltar para casa. Mas eu peço que vocês estejam orando, essa é a mensagem que eu quero trazer. Estejam orando e que a gente possa aprender com as dificuldades. É difícil não aceitar. É difícil, a gente não quer passar.
pela dor e pelo medo, né? Mas o Senhor, Ele quer nos ensinar em cada disciplina, é para o nosso crescimento. E é para o crescimento individual e nós como igreja também. Amém? E eu creio que logo ele vai estar, não vai estar ativo como estava, mas o Senhor vai trazer ele de volta, porque é a promessa dele. Amém? Como é bom ouvir um testemunho, né, irmãos? Eu confesso que em nenhum momento eu tive esse sentimento, né, de perda. Mas cada um age de uma forma, né? Quando eu estava lá no hospital, eu pensei, daqui uns dias ele vai estar internado, daqui uns dias ele vai estar em casa. E agora com o teu testemunho, eu falei, poxa, o negócio foi mais grave do que eu imaginei. Mas amém, amém. Amém, amém, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo testemunho maravilhoso. Obrigado que falou aos nossos corações também, Senhor. Quero colocar, Senhor, a Grazi, quero colocar todo esse sentimento que ela tem mesmo. Obrigado, que tem falado aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque Tu tivesse misericórdia do Agenor, Pai. Obrigado, Senhor, porque esse irmão estava quase morto, Senhor, e Tu agora nos deu essa notícia, Senhor, que ele está forte, está se fortalecendo, Senhor. E como a Grazi falou, Tu tem um propósito para ele também, Pai. Eu tenho um propósito para a Tua igreja, Pai querido. Quero Te louvar pela vida da Grazi, Senhor, pelos Seus filhos que estão aqui, Pai. Obrigado. Devolve alegria para essa família com a volta do Agenor o quanto antes para sua casa, Pai. Restaura ele completamente, Pai. Por favor, Pai. Sabemos que Tu tem um propósito para a vida dele, Senhor. Ele tomou a decisão há 2 anos atrás, Senhor, de Te servir em tempo integral. E a sua família está enganjada nisso. Nós estamos enganjados nisso, Senhor. Mas cremos, Senhor, que Tu és soberano. Tu és soberano sobre as nossas vidas. Tu és soberano, Senhor, que tudo que acontece, Senhor. Como o Júnior falou, Senhor, tudo acontece debaixo do Teu poder. Cremos, Senhor, que nada passa desapercebido. Tu conheces os nossos corações, Tu conheces o coração dessa família, Pai. Quero colocá-los, Senhor, aos Teus cuidados. Consola cada um deles, Senhor, devolve alegria, Pai. E principalmente, Senhor, sabemos que Tu é um Deus poderoso, opera milagres, Senhor, em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos, Senhor. Nos leve em segurança para nossas casas agora, Pai. E que possamos, a partir de hoje, fazer a diferença para o Teu reino, como foi falado aqui, Pai. É o que pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia.